Ora, muito bom dia, uma vez mais. Eu falei na semana passada sobre a questão do Natal, se devemos celebrar ou não. Eu salientei o facto de que os crentes salvos pela graça de Deus, por norma, é o expectável, celebram a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo de uma forma mais vincada, mais clara, uma vez por semana, na celebração da Ceia do Senhor. O Natal celebramos uma vez por ano, porque o acontecimento mais decisivo na vida de qualquer filho de Deus é o facto do Senhor Jesus Cristo ter morrido por nós. Como diz o apóstolo Paulo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Alguns que, na minha opinião, um pouco radicais, dizem que nós não devemos ter nada, absolutamente nada a ver com o Natal. Devemos rejeitar totalmente, liminarmente, qualquer celebração do Natal. Mas para isso seria necessário nós quase que hibernarmos durante um mês e não ligarmos absolutamente nada e até passarmos, ou seja, não sermos influenciados, mas também não conseguimos influenciar ninguém. E daí eu ter citado na semana passada estas palavras do irmão Cornélio Stein, que é um crente que escreveu muitos livros, entre os quais o livro no qual baseei na altura este estudo, que é o Duplo Propósito de Deus, também tem o Coisas que Diferem, um livro muito interessante, é um marco, por assim dizer, para mim, pelo menos para mim. Ora bem, então ele diz, sobre esta celebração de Natal, está a chegar à altura do ano em que milhões à nossa volta comemorarão a maior parte do ano a gigantesca celebração do aniversário de Cristo, que rejeitam, e muitos o farão com benefícios e ruidosas diversões. E qual deve ser a nossa reação? Queremos que devemos usar a celebração do Natal para lhes apresentar a verdade, tal como Paulo usou o zelo religioso dos atenienses e o seu altar ao Deus desconhecido para lhes proclamar Cristo. Devemos aproveitar a celebração errada do Natal para dizer, atenção, o Natal é sobre Cristo. Infelizmente, querem retirar Cristo do aniversariante do Natal e pôr lá todas as coisas possíveis e imaginárias, coisas que não fazem sentido nenhum, e nós chegamos ao ponto em que as crianças pensam coisas relacionadas com o Natal, dizem tudo, provavelmente menos Cristo. E cuidado se isso chega aos nossos. Muito cuidado. Pai Natal, prendas, mas esquecem-se do aniversário. Mas falámos então, da última vez, sobre quando é que nasceu o Senhor Jesus Cristo. E vimos rapidamente, podes avançar, que muito provavelmente eu apontaria o nascimento do Senhor Jesus Cristo para finais de setembro. Ou seja, a concepção do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi concebido, terá sido à volta de... Podes avançar? Nós estamos a ver isto tudo... Sim. Exatamente. Na segunda quinzena de setembro. Isto como indo à Palavra de Deus. Se não formos à Palavra de Deus, podemos fazer as teorias mais disparatadas. Podemos dizer, eu gosto desta data e quero que tenha sido nesta data. Assim, a probabilidade de ele ter, como eu disse, de o Senhor Jesus Cristo ter nascido no dia 25 de dezembro, com muito boa vontade, será 1 sobre 365. Ou seja, 0,3% aproximadamente. Mas, fazendo as contas, indo à Palavra de Deus, creio que terá nascido nesta altura, na segunda quinzena de setembro, porque Zacarias servia no templo. Nós conseguimos descobrir aproximadamente a data em que Zacarias serviu no templo, e quando Zacarias serviu no templo, foi-lhe anunciado que a sua esposa iria conceber, ia ter um filho, e sabemos que, passados 6 meses, foi anunciado a Maria que ela ia também conceber e ter um filho. Portanto, é só descobrir quando é que terá acontecido aquele anjo que apareceu a Zacarias e acrescentar 15 meses, um ano e 3 meses. E o Senhor Jesus Cristo terá nascido à volta de setembro do ano 4 a.C. Não podemos confiar no homem, o homem enganou-se nas contas e contou mal os anos. Queria falar de uma outra coisa relacionada com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é a sua mãe. A sua mãe foi uma... Podes deixar aqui.
estamos a aproximar não só da data em que o mundo erradamente celebra o Natal, e celebra erradamente não só a data como a celebração está errada, no geral, mas também estamos a aproximar de uma data, que é na próxima quinta-feira, em que temos um feriado, que é o feriado do 8 de dezembro, que é chamada Imaculada Conceição. E reparem que é um feriado que não tem base bíblica nenhuma, mas se formos a ver os feriados que há 4 anos, por causa da decisão do governo de retirar 4 feriados, tiramos 2 civis, foi o que foi restabelecido, foi restaurada a restauração da independência, não é? No 1 de dezembro, e o 5 de outubro, ou seja, 2 datas emblemáticas que retiraram, mas dos feriados católicos retiraram 2 também. Retiraram o Corpo de Deus, vamos ter feriado no próximo ano, numa quinta-feira, e retiraram também o Dia de Todos os Santos, que é uma data que as pessoas normalmente aproveitam para ir lembrar os seus mortos. Mas esta deixaram. Imaculada Conceição e a Assunção suposta. Não aconteceu, nós sabemos, a Assunção da Senhora de Deus. Ou seja, são dos feriados que estão muito arraigados na cultura católica e deles não abriram mão. Abriram mão de outros que até têm alguma adesão por parte do povo, mas estas 2 deixaram. Porquê? Porque Maria, infelizmente até para ela, porque se Maria pudesse ver a celebração que lhe é feita hoje, a devoção, a adoração, ela coraria de vergonha. Pensaria, como é que é possível isto ter acontecido, ter chegado a este ponto? Porque ela própria diz que é uma serva do Senhor, é um instrumento. Então, nós sabemos que, em cumprimento da profecia, em Isaías 7,14, o Senhor Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Ela foi a mulher que Deus escolheu para trazer o Senhor Jesus Cristo a este mundo de uma forma natural, nascente como qualquer um de nós. E ela diz, então, Lucas 1,38, podemos ir lá rapidamente, lemos: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E só uma curiosidade. Nós estamos habituados, infelizmente, a ouvir aquela reza que é normalmente chamada o Ave Maria. O início até não está desprovido de fundamento bíblico. Lemos no versículo 28: Salve é agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e sabemos que é bendito o fruto do seu ventre. Mas tudo o resto, tudo que daí para a frente se diz, é tudo um churrilho de disparados. Não tem base bíblica nenhuma. E nós vamos tentar, pela palavra de Deus, desmontar essas ideias e percebermos como, quando vamos à Bíblia, não só conseguimos na semana passada, indo à Bíblia ver, não, o Natal não foi no dia 25 de dezembro, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas também todas as ideias que se passam acerca de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, estão erradas. Então, infelizmente, ao longo da história da humanidade, nós vemos como o ser humano acaba por dar mais importância ao instrumento que Deus usa do que ao próprio Deus. O ser humano precisa de algo palpável. A carne religiosa do ser humano precisa de algo físico para se agarrar. Então, há um outro exemplo, faça só. Não sei se sabe, a dada altura, durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, eles murmuraram contra Deus, Deus enviou serpentes que morderam o povo, e então foi preciso Moisés fazer uma serpente de metal, de bronze, penso que era de bronze, para salvar os israelitas. Não sei se tinham consciência disso, talvez alguns não. Alguns conhecem esta história, mas outros talvez não conheçam. Alguém guardou aquela serpente, ou terá feito uma cópia dela, não sei, é certo, e foi preservada por alguns do povo, e chamavam-lhe Neustã, e era adorada até o tempo de Ezequias. Ezequias foi 500 anos depois. Foi preciso vir ele e destruir
mesmo bons reis que houve antes, não foram capazes de, ou porque não encontraram, não sei, não o destruíram, mas lemos em segundo livro dos Reis, 18:4, vamos ler rapidamente, como um objeto que Deus usou para através dele, através de quem olhasse para a serpente, querendo que seria salva, Deus os curava, e eles estavam a adorar. Ezequias 18:4. Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Ou seja, a mesma serpente que Moisés tinha feito. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Nós sabemos que, por exemplo, temos o Santo Sudário, que diz que terá coberto o corpo do Senhor Jesus Cristo, e aquilo é objeto de veneração. É incrível. E eu costumo dizer que o ser humano é tão religioso, tão apegado às coisas materiais, que acredito, não investiguei isso, mas acredito, o ser humano é capaz disso, de que haja pelo mundo fora bocados da cruz do Senhor Jesus Cristo, supostamente a cruz do Senhor Jesus Cristo, suficiente para construir uma arca de Noé. Digo isto a brincar, mas não me custa nada acreditar. Porque o ser humano gosta de coisas, pegar em coisas. O Santo Graal busca pelo cálice da última ceia do Senhor Jesus Cristo. É uma busca tremenda. Então, que tinha poderes extraordinários. A Arca da Aliança também. Tudo que Deus usa, as pessoas querem pegar. Pensam que aquilo tem poderes milagrosos. Mas não. Quem tem poder é Deus. E isto aconteceu com Maria também. Foi um instrumento usado por Deus, disposto a usar-se por Deus, e acabou por ser venerada e ver-lhe atribuídas características só de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi concebido sem pecado, ou seja, nunca pecou, mesmo dentro da sua mãe. De forma miraculosa, Deus não permitiu que o pecado passasse Maria para o Senhor. Mas há quem ache e defenda, a Imaculada Conceição, atenção, não é referente ao Senhor Jesus Cristo ter nascido e ter sido preservado do pecado desde o ventre da sua mãe. Não, dizem que isso aconteceu com Maria. Não faria sentido a Igreja Católica determinar 8 de dezembro como Imaculada Conceição e o Senhor nascer dia 25 de dezembro. Não? É assim mesmo sobre Maria. Ou seja, querem atribuir a Maria características que só o Senhor Jesus Cristo teve. Nunca pecou. Nós sabemos que Maria era pecadora. Nunca vimos, não é que nós já tínhamos visto pecar, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nem um sequer. E ela mesma, por isso naquela passagem que nós vimos há pouco, de Lucas 1, quando o anjo lhe aparece, ela, quando canta, depois do anjo lhe dizer que ela ia ser mãe do Salvador, ela disse: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Só um pecador precisa de Salvador. Portanto, Maria era uma pecadora. E não estamos a dizer que não estamos a rebaixá-la, estamos a dizer que ela é como qualquer outro ser humano. O errado está a querer fazer dela aquilo que ela não é. Maria também é atribuída a atitude de interceder pelos homens. É também chamada advogada. Lá nas rezas dizem nossa advogada. Mas quem é que é o nosso advogado? Diz João. Senhor, em João 2, né? Epístola de João, 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas como é que ele poderia interceder pelos homens ou ouvir as suas preces? Só se fosse omnisciente, tendo a capacidade de escutar as preces de todos. E quem é o único omnisciente é o nosso Deus. Isto é estar a querer colocá-lo num patamar divino. É extraordinário como a tradição religiosa, conseguiu pegar em duas mulheres, duas Marias, a quem Jesus amava. Havia três. Maria
a irmã de Lázaro, Maria Madalena e Maria, sua mãe, eram 3 Marias muito chegadas ao Senhor. Mas a tradição conseguiu pegar em 2 e transformar uma delas numa deusa e transformar a outra numa prostituta. Maria Madalena não era prostituta. Alguns gostam de falar, chorar como uma Madalena arrependida. Não. A pecadora, a mulher que foi apanhada em adultério, não é a Maria Madalena. Muitos pegam nas 2 e juntam-nas. O que diz a Maria Madalena é que o Senhor expulsou dela demónios. 7 demónios, obrigado. Expulsou 7 demónios. É o que a Bíblia diz. Não diz nada que ela foi apanhada em adultério. Mas atenção, há filmes onde é retratado isso. Por exemplo, na Paixão de Cristo, a dada altura Maria Madalena está a ver o Senhor e está a lembrar-se de quando ela estava prestes a ser apedrejada. Passou esta ideia. Infelizmente, a tradição tem muito peso. E hoje em dia é preciso dizer estas coisas porque se calhar se nós não as dissermos, pode passar a ideia para algum de vocês que, de facto, Maria Madalena e a mulher que foi apanhada no adultério são a mesma pessoa, mas não são. E então, a tradição conseguiu transformar uma mulher que seguia o Senhor Jesus Cristo numa prostituta. Atenção, não é que uma mulher não pudesse ter sido prostituta e depois salvar-se e o Senhor restabelecê-la e ela ser uma pessoa normal para ver. Era pecadora como todos os outros. Ora bem, com isto não estou a dizer que se ela tivesse sido prostituta, estava completamente arruinada e nem o Senhor a poderia consertar. Não, claro que podia. Ele diz, as prostitutas e os publicanos entram à vossa frente no reino dos céus, dizia ele aos fariseus. Há mais esperança para uma prostituta que se arrepende do que para um fariseu que não se arrepende, não é? É isso que o Senhor diz quando há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um justo que não necessita de arrependimento. Os justos que não necessitam de arrependimento são aqueles que têm a sua autojustiça e acham que não precisam de Deus para nada. Então isto são parênteses para Maria, bem do Senhor, era uma mulher normal, foi usada por Deus, que a dada altura também, se calhar tinha algumas dúvidas sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, e transformaram-na numa deusa, rebaixaram-na a prostituta. Por isso o melhor é mesmo irmos à Bíblia, ver o que é que a Bíblia diz sobre as pessoas. Além disso, a palavra de Deus é clara quando afirma que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Querer ter outro mediador é diminuir Deus e exaltar um instrumento. Queria dizer-vos outra coisa. Orar a qualquer pessoa morta, a qual chamamos santo, é muito grave. E nós só temos um caso desses na Bíblia. Alguém fazer uma oração a uma pessoa que já morreu. Sabem qual foi a única pessoa que o fez? Foi Saúl. Não, isso não foi bem uma oração. Foi consultar... onde é que está a única oração, a única prece dirigida a uma pessoa já morta? Samuel, tem Samuel. Não foi Lázaro, foi exatamente na não parábola do rico e do Lázaro. A história do rico e do Lázaro. Diz assim, o rico, a dada altura, diz, Lucas 16, 27, e disse ele, rogo depois ao pai que o mande, está ele a dizer a Abraão, rogo depois ao pai que o mandes à casa do meu pai, pois tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ok? A única oração feita a favor, a oração feita a uma pessoa, um crente já morto, foi feita por um perdido no inferno e não teve resposta. Coloca-nos em muito má companhia. Coloca em muito má companhia quem decide fazer uma oração a qualquer pessoa que não a Deus. E através de quem nós devemos sempre pedimos estas coisas em quem? No nome de Jesus Cristo, que é o nosso único mediador. Eu sei que nós sabemos estas coisas, mas temos de afirmar isto e perceber pela palavra de Deus que não faz qualquer sentido. Entre outros disparates, é tida como culto redentor. Lembro de ouvir há algum tempo o Papa dizer que, tal como Eva era
adjutora de Adão, Maria é, por assim dizer, adjutora do Senhor Jesus Cristo na obra da redenção. Isto é uma blasfémia. O Senhor Jesus Cristo morreu no nosso lugar, ressuscitou para a nossa justificação. E está alguém a querer colocar uma pessoa, um instrumento que apenas foi usado para gerar, para dar à luz o Senhor Jesus Cristo. Mãe de Deus, está na reza deles. Lembro-me do meu pai. O meu pai conta esta história em tempos falava com alguém, penso com um padre, eu costumava ter alguns debates lá com um padre, e ele falava disto, mãe de Deus. Um católico esclarecido não vai pensar que Maria é mãe de Deus mesmo. Mas o meu pai depois complementava com isto. Certa vez ouviu alguém dizer que se não fosse, dizem eles, Nossa Senhora, Deus não era ninguém. Passa esta ideia. Passam esta ideia. Que Maria está até num patamar, se não de igualdade, quase de superioridade a Deus. E às vezes passa aquela ideia que Deus é como o pai que ralha e que castiga, e Maria vem ali dar uma festinha e consolar e dar um beijinho. Normalmente acontece alguma tragédia, foi Deus. Acontece alguma coisa boa, foi ela que mudou. O único Redentor é o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida e ressuscitou por nós. Maria, Mãe de Deus, não é um erro inocente, é querer pôr Maria como divina. Sobre o ser sempre virgem, isto é daquelas coisas que eu não entendo muita coisa, mas esta particular não me cabe na cabeça. Porquê a insistência na virgindade perpétua de Maria? Isto é uma agenda por trás. É passar a ideia de que... Vamos lá ver se nos entendemos. Porquê é que eu digo que o Senhor Jesus Cristo nunca casou? Não é que o casamento e o sexo sejam errados. É porque a Bíblia não fala disso. Fala com o Senhor Jesus Cristo como tendo morrido. Pode alguém dizer, não fala, mas pode ter casado. Paulo, a dada altura, diz, não tenho o direito de levar uma mulher como Cefas e os outros apóstolos. Se eu quisesse dar um exemplo Paulo está a dizer, eu também podia estar casado. E se ele está a falar, poderia estar casado, quem é que ele poderia citar? Se o Senhor Jesus Cristo tivesse casado mesmo, o Senhor também casou. Se ele não diz isso, quando está a querer puxar exemplos de autoridade, pessoas que estavam em autoridade e que não casaram, e que casaram, puxaria certamente o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Mas há quem diga que o Senhor Jesus Cristo casou e teve filhos, com Maria Madalena e por aí fora. Mas quem não quer aceitar a verdade da palavra de Deus, aceita tudo. Dizem as maiores barbaridades, coisas que, do ponto de vista histórico, são completamente desacreditadas, mas o Código da Vinci há 10 anos, e pouco mais de 10 anos, foi um sucesso. Porquê? Porque as pessoas não querem aceitar a Bíblia, vem outra coisa qualquer, realmente, isto da Bíblia, realmente, eu já sabia que isto não era tudo uma fantochada. O crente tem duas esperanças: a partir de estar com Cristo ou o arrebatamento. O descrente só tem uma: é que a Bíblia esteja errada. Se a Bíblia estiver certa, acabou-se tudo. Acabou-se a esperança toda da pessoa. Ou seja, essa esperança que o descrente tem é uma desesperança porque é falsa, não é? Estava então a dizer que Maria, qual é o problema de Maria ter tido relações sexuais com o seu marido? Por que insistir tanto nisto? Porque querem passar a ideia de que o sexo é mau. Passa a ideia, para muita gente, de que o pecado original foi o sexo. E que o fruto, que ainda precisa chamar uma maçã, a Bíblia não diz que é maçã, e que o fruto é apenas uma metáfora, que o pecado era o sexo. Passa esta ideia. O sexo é uma coisa boa que Deus deu para ser desfrutada dentro das regras dele, dentro do casamento. Aliás, desculpa. Sim. Aliás, antes do pecado, Deus já havia dito antes. Portanto, frutificar e multiplicar, como o Lucas disse. O homem só de lá ver, não é? Exatamente. É que diz, o homem inventam coisas mais aberrantes só para... E eu creio que querem passar a ideia de que o sexo é mau.
e depois chegam a extremos muito nocivos, o sexo é só para procriar, e depois, claro, não, o casamento é só para procriar, e o sexo deve ser só para procriar. Ai de uma relação sexual que não resulte numa concepção, porque depois há muita perversão à volta disso. E depois querem também passar a ideia de que isto também para quê? Para mostrar que a castidade é algo num estado superior. E o celibato dos padres também interessa. Interessa que é para... Imagina ter um padre ter vários filhos e ter de sustentar, em vez de um padre sustentar vários filhos, seria ruinoso. Mas, ainda por cima a Bíblia diz que irá o tempo em que alguns proibirão o casamento e tudo mais. Parece que não, e de facto não é a Bíblia. Maria teve outros filhos. Jesus Cristo foi o seu primogênito. Imagina eu quero chegar a algum lado e apresentar, dizer assim: olha, aqui está a Cláudia, a minha primeira mulher. Acham que ela ia gostar? Provavelmente não, a minha primeira mulher. Assim, é quase como dizer: o Senhor Jesus Cristo é o meu primogênito, não ter mais. Não faz muito sentido, não é? Diz a Bíblia que Lucas foi o seu primogênito. Ele teve irmãos. Nós vemos que tem irmãos. Como é que alguns explicam Jesus ter irmãos? Dizem que José já era velho, e tinha tido outro casamento, era viúvo, tinha filhos de outro casamento, e então estes irmãos de que a Bíblia fala eram da parte do pai só, não eram da parte da mãe. E nós vemos em Mateus 1:25, mas claro que já li comentários a isto em que o que dizem alguns é que a doutrina da Igreja Católica atesta bem que Maria nunca teve relações com o seu marido. Mateus 1:25. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e depois por nome de Jesus. É primogênito e até que, a partir daí, nada na lei, nada em lado nenhum proíbe o casal de fazer aquilo que é natural num casal. Mas há outra passagem, Salmo 69, em que Salmo 69, todos nós reconhecemos o Salmo 69 como sendo um salmo profético acerca do Senhor Jesus Cristo. Tem aqui vários Salmo 69, um salmo profético. Sim. Vemos aqui. Nós até temos este título que não é inspirado, mas que resume o Salmo, que é: os sofrimentos de David prefiguram os do Messias. E então nós lemos aqui no versículo 8: tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos e como um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Filhos da minha mãe. A mãe do Senhor, está aqui neste salmo profético acerca do Senhor Jesus Cristo, que... eu estava à procura do versículo 21. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Toda a gente sabe onde é que isto é. Onde é que esta profecia se cumpriu, na cruz, não é? Então, a mesma profecia que fala do Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz, diz que o Messias teve irmãos e que a sua mãe teve filhos. Claro que não precisamos disto para compreender o que é lógico. Maria tem outros filhos, o que é completamente natural e aceitável. Mas não podemos fugir, ninguém pode fugir à verdade da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus atesta muito claramente que Maria foi um instrumento usado por Deus. Se colocou à disposição de Deus. E não tem nenhuma destas características que muitos querem atribuir. Isto é, retirar ao Senhor Jesus Cristo aquilo que o Paulo diz aos Colossenses para
versículo 18 de Colossenses 1, versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da Igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tudo isto que fazem com a mãe, a Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, é retirar-lhe a preeminência. Tudo o que rebaixe o Senhor Jesus Cristo, que é o que alguns fazem, dizendo que não é divino, ou exalte outros ao patamar do Senhor Jesus Cristo, é retirar a preeminência. E nós não podemos aceitar isso, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Não há aqui ninguém que ajude. Quem quer que tente ajudar a obra da redenção está a estragar. E dizer que alguém, não nós, mas que alguém nos ajuda nessa obra, está a rebaixar o Senhor Jesus Cristo, está a ferir de morte o Evangelho da graça de Deus. E por aqui fico, se alguém quiser algum comentário, sim, sim. Eu ouço isto de um dia e vou mais longe. Eles dizem que ela é a Redentora, nossa Redentora e nossa mãe. É mais do que isso. Pois, é muito grave. É muito grave. Uma passagem que Jesus usa muito, naquela quando eles estão falando em certo lugar, e chega alguém e diz assim: olha, está ali fora a tua mãe e tens irmãos que não ver. Ele diz: minha mãe, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Passagem chata para Deus. Agarram-se a essa, não saem dali. E eu falei várias vezes com pessoas católicas, mas esquecem-se de manter os capítulo 13, por exemplo, falava o nome exato dos irmãos do Senhor, façam 5 primeiros, tem ali e Claro. Porque dão mais valor à tradição do que à palavra de Deus. Como diz o Senhor Jesus Cristo aos fariseus, pela vossa tradição invalidaste o mandamento de Deus. E é o que acontece, infelizmente. Mostramos a Bíblia, mas sempre estiveram ali. Aquilo diz muito. Aquilo é pensar, ter uma mentalidade carnal. Ou seja, pensar nas nossas emoções. Aquilo que apela ao nosso coração, em vez de pensar com a razão, pensam com os sentimentos. E a palavra de Deus é toda sobre o saber e não sobre o sentir. O apóstolo João diz estas coisas, claro que noutro contexto, estas coisas vos escrevi para que saibais que temos a vida eterna, não é para que sintais, é saber. E não podemos fugir e o saber é pela palavra de Deus. Ok. Ficamos então por aqui.